Olá a todos os alunos de Fenômenos de Transporte 1. O objetivo central da aula de hoje é a apresentação do princípio geral das equações de conservação e a aplicação do mesmo para a obtenção da equação da conservação de massa. A aula será dividida em 3 partes. A primeira trata da apresentação de alguns termos técnicos que fazem parte do jargão tradicional da mecânica dos fluidos para fluidodinâmica. A segunda parte trata da apresentação do princípio geral das equações de conservação para um volume de controle. E, finalmente, a terceira parte aplica o princípio geral das equações de conservação à grandeza massa para um volume de controle, obtendo assim a equação da conservação de massa. Na cinemática dos fluidos, é significativa a distinção entre a trajetória e linha de corrente. A trajetória é a linha que une o lugar geométrico ocupado por uma partícula ao longo do tempo. Indica, assim, o caminho percorrido por uma partícula de fluido no tempo. A linha de corrente é um conceito que indica a condição de um escoamento de muitas partículas de fluido em um certo instante. Aí fica a pergunta: como as linhas de corrente são obtidas em um escoamento? Pense em uma fotografia de um escoamento, como essa fotografia de um jato de gás em um ambiente. Para várias partículas diferentes, são indicados os vetores velocidade. São traçadas, então, linhas tangentes aos vetores velocidade. Cada linha obtida é denominada linha de corrente. O conjunto de linhas de corrente dá um mapa instantâneo do escoamento. Conceitualmente, uma linha de corrente difere da trajetória porque a trajetória é traçada por uma partícula e a linha de corrente é determinada por muitas partículas num dado instante. Veja o detalhe de uma linha de corrente e várias partículas de fluido distintas. Vale ressaltar que a linha de corrente coincide com a trajetória nos casos de regime permanente. Lembrando que o regime permanente se estabelece quando nenhuma grandeza varia com o tempo. Agora, trataremos da diferença entre duas abordagens para análise de problemas de engenharia. A abordagem utilizando o sistema e a abordagem utilizando o volume de controle. Para sólidos, que geralmente possuem quantidade fixa de massa, é útil e fácil o emprego da abordagem de Lagrange ou sistema. O sistema é definido como uma quantidade fixa de massa. A abordagem é comum e largamente empregada em outras disciplinas, como mecânica vetorial, resistência dos materiais, teoria das estruturas, entre outras. Nos escoamentos, a abordagem de Euler, também conhecida como abordagem com o uso do volume de controle, é muito utilizada. Definir e seguir uma quantidade fixa de massa, como se faz no sistema, é muito difícil nesses casos. Dessa maneira, o melhor modo é escolher uma região do espaço por onde o fluido escoa e estudá-la. A região é denominada volume de controle e pode ter fronteiras físicas definidas ou apenas imaginárias. Essa região também pode ser deformável e, nos casos mais complexos, se movimentar. A fronteira do volume de controle, também chamada superfície de controle, pode permitir a passagem do fluido, ou seja, pode permitir fluxos de entrada e ou saída. Pense em alguém estudando o tempo de esvaziamento de uma bexiga, por exemplo.
É possível definir o volume de controle como a própria região ocupada pela bexiga, que, nesse exemplo, é deformável. É um problema transitório com o volume de controle deformável. A pressão do ar no interior da bexiga é um pouco maior do que a pressão atmosférica quando está cheia. E quando a saída é liberada, a ar deixa a mesma até que a pressão interna seja igual à pressão atmosférica local. Passamos agora à segunda parte da aula, cujo objetivo é entender o princípio de conservação. O formato geral das equações de conservação é um dos conceitos mais importantes da disciplina Fenômenos de Transporte. O princípio citado dará origem às três equações de conservação: a equação da conservação de massa, a equação da conservação da energia e a equação da conservação da quantidade de movimento. E, antes de aplicá-lo às grandezas de interesse que se conservam, a saber, massa, energia e quantidade de movimento, é mais útil pensar em um exemplo cotidiano e extrapolá-lo. Vamos pensar numa conta no banco. A não ser que se queira algum problema com as autoridades, para o cidadão comum, dinheiro é uma grandeza que se conserva. Isso porque é vetado a qualquer um a impressão ou a destruição do dinheiro, ainda que de sua posse. É ordinário que os cidadãos utilizem as contas bancárias para a guarda de valores monetários e é comum a prestação de contas mensal da movimentação dessa conta pelo banco ao cliente, nesse caso chamado de correntista. Então, no exemplo, o volume de controle é a conta no banco e funciona como se o banco destinasse um cofre ao seu cliente, um espaço só dele para armazenamento dos seus fundos. E o dinheiro é a grandeza que se conserva. Apenas como exemplo, vamos pensar na movimentação de alguém durante o período de um mês. No exemplo genérico escolhido, no início do mês, o correntista possuía R$ 3.500 e uma série de movimentações ocorreram no decorrer do período. Movimentações como o pagamento de várias despesas, todas com a necessária retirada de fundos da conta bancária, ou seja, movimentações com um sinal negativo, pois são saídas de fundo da conta. No extrato, indicado o pagamento de 2 fornecedores e do cartão de crédito. Há também o depósito oriundo do salário, portanto, uma entrada computada com valor positivo. Um item, dentre os indicados, se destaca dos demais. É o pagamento de juros pelo banco ao cliente em função da aplicação dos saldos positivos de sua conta. É o dinheiro gerando dinheiro. Esse último termo é conhecido como termo de geração e é independente da ação direta do cliente. Nesse exemplo é positivo porque o saldo do cliente ficou positivo ao longo do mês. Contudo, esse termo poderia ser negativo em uma situação em que o banco emprestasse fundo ao cliente na situação lamentável e desfavorável de falta de recursos na conta. Resumindo, as entradas são positivas, as saídas negativas e o termo de geração, ou seja, nesse caso os juros, podem ser positivos ou negativos. A somatória de todas as entradas menos a somatória de todas as saídas mais o termo de geração é igual ao quê? Pense um pouquinho. Alguns diriam erroneamente igual ao saldo. Contudo, se atentarmos para o exemplo, na referida conta, o valor é igual a R$ 1.600,01, que é justamente o valor acumulado pelo cliente ao longo do mês. O saldo final, contudo,
é o saldo no início do mês mais a variação naquele período. Fantástico! Acredite ou não, nesse exemplo simples, o princípio de conservação para o volume de controle foi aplicado. O princípio pode ser enunciado por uma grandeza que se conserva para uma região ou volume de controle como a somatória das entradas da grandeza na região menos a somatória das saídas da grandeza na região mais a quantidade gerada internamente nessa região é igual à variação da grandeza, que pode ser enunciada muito mais simplesmente da seguinte maneira: o que entra menos o que sai mais o que é gerado é igual ao acumulado. Claro que estamos falando de uma grandeza que se conserva. E, além disso, esse balanço tem que ser relacionado a um período de análise. Em um processo em regime permanente, por definição, não há possibilidade de variação temporal. Assim, o termo de acúmulo é nulo. Voltando ao exemplo da conta bancária, alguém enriquecendo tem termo de acúmulo positivo e empobrecendo negativo. Agora, aplicaremos o princípio geral das equações de conservação para a grandeza-massa em uma região de interesse, denominada volume de controle. Antes de mais nada, há necessidade de indicar que a massa, uma quantidade de matéria, não pode ser criada ou destruída. Assim, é uma grandeza que se conserva. É claro que a relatividade de Einstein trouxe à luz do conhecimento humano que a massa e a energia são grandezas que podem se converter uma na outra. É famosa a equação energia é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz, ou E igual a m vezes c ao quadrado. Uma discussão mais detalhada dessa questão foge dos objetivos dessa aula. Contudo, é importante frisar que nos processos cotidianos e na maior parte dos processos de interesse de engenharia, essa conversão massa em energia e vice-versa é muito pequena, quase imperceptível, à exceção das situações em que há reações nucleares. Neste último caso, a interação com o núcleo do átomo nas reações nucleares faz com que essa conversão massa em energia seja significativa. Excetuando as reações nucleares, é absolutamente razoável considerar a massa e a energia como grandezas que se conservam separadamente. Escolhendo um volume de controle e aplicando o princípio geral das equações de conservação para a grandeza-massa, se obtém a equação da conservação de massa, em muitos livros indicada também como a equação da continuidade. O cômputo das vazões nas entradas e nas saídas, na ausência de reações nucleares, quando há o desbalanceamento entre essas quantidades, modifica a quantidade de massa dentro do volume de controle. Finalmente, avaliando as grandezas de entrada e saída em termos de suas vazões, a equação da conservação de massa pode ser escrita como a somatória das vazões em massa nas entradas menos a somatória das vazões em massa nas saídas é igual à variação de massa no interior do volume de controle com o tempo. Voltando ao exemplo da bexiga se deformando, porque o ar está saindo dela, se o volume de controle for a bexiga, a vazão em massa de saída da mesma é responsável pela diminuição do ar no seu interior. Agora é treinarmos um pouquinho com exercícios. Prezados alunos, muito obrigado. Aguardem novos vídeos.